Olá, meus queridos, bem-vindo a mais um Direção Espiritual, um programinha, um programete que eu gravo e deixo aqui gravado no meu Instagram e compartilho também no meu canal no YouTube. Se você não conhece meu canal, é só você procurar Rogerinha CN. Está lá meu canal com várias formações, sempre partindo do lado espiritual. Um programa especial e pensado para você, para o seu crescimento espiritual, tá bom? E aqui no Direção Espiritual nós temos trabalhado durante já algum tempo sobre a escuta de Deus, né? Aprender a escutar a Deus. E já aprendemos várias coisas bem legais e importantes. A última falamos sobre o silêncio e a importância do silêncio na nossa vida. Se você não assistiu o último vídeo, tem aí no IGTV e também no meu canal no YouTube, tá bom? E nós estamos percorrendo o meu livro, Aquele que Fala Contigo. Eu tenho feito uma experiência muito bonita em reler o meu livro, né? E partilhar também com as pessoas. E as pessoas também têm dado um retorno muito grande a respeito do livro. Muitos não têm o livro, não adquiriram ainda, mas já ficaram curiosos, né, para adquirir. E outros que já leram estão relendo o livro junto comigo. Hoje nós vamos ver mais um capítulo sobre esse tema, a escuta de Deus, que é o discernimento. O capítulo se chama É Preciso Discernir os Sinais. São João da Cruz diz o seguinte: não existe demônio transfigurado de anjo de luz que, bem observado, não dê para perceber quem é. Bem observado, e é claro, se a gente tiver uma vida de oração, a gente vai perceber que aquilo é coisa do demônio, né? E a gente precisa crescer nesse caminho de discernimento. E se a gente quer escutar a voz de Deus, a gente tem que saber também quando é Ele que fala, né? Quando é o mal que está falando conosco ou quando é coisa da nossa cabeça, né? Então nós precisamos ter uma sensibilidade, né? Um feeling. A primeira carta de São João diz o seguinte: caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinais os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram a este mundo. Este critério para saber se uma inspiração vem de Deus. Todo espírito que professa que Jesus Cristo veio da carne e do espírito que se recusa a professar Jesus, que não é Deus, este é o anticristo. Então, tudo aquilo que vai contra a nossa fé, contra a nossa doutrina, é realmente a voz do anticristo. A palavra examinar é muito importante, né? Examinar, perceber o que é de Deus e o que não é de Deus. Peça o dom do discernimento, dom do Espírito Santo, tão importante para todos nós. O dom do discernimento nos dá a graça desse conhecimento das coisas de Deus, das coisas do mal e das coisas humanas. Ele dá realmente, vamos dizer assim, uma escuta mais apurada, uma sensibilidade. Você precisa pedir. Como a palavra lá em Pedro diz: o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. E ele vai realmente procurar devorar-nos. O diabo, eu escrevo aqui, também prevê nossas atitudes, está pronto para nos indicar outro caminho. Não é que ele entra no nosso pensamento, ele não é capaz disso. Porém, ele prevê, né? Ele percebe as nossas atitudes e as nossas inclinações. Sabendo de nossas fraquezas e misérias, ele nos arma ciladas e nos coloca sinais para confundir o nosso discernimento. Às vezes, ele se manifesta até de forma concreta, com sinais e até ruídos e vozes que chegam a nos tirar a paz. Muitos santos viveram experiências assim místicas com realmente a presença do demônio, e Deus deu a eles a capacidade de perceber que aquela voz era do mal. Eu conto aqui no meu livro, Aquele que Fala Contigo, um fato bem interessante da minha vida. Eu morava numa das missões da Canção Nova e eu vivi um momento assim de muita dor, né? De muita perseguição, de muito sofrimento. Nossa vida missionária muitas vezes ela nos leva por esse caminho, é o caminho, é claro, da nossa vocação. E eu me lembro que eu estava no meu quarto sentindo uma angústia muito grande, uma vontade de
pegar minhas coisas e ir embora, não desistir da vida missionária. E naquele dia eu peguei a palavra de Deus para começar a fazer o estudo bíblico. No momento que eu peguei a palavra de Deus, eu comecei a ouvir, debaixo da minha janela, era um sobrado assim, alguém que tocava uma gaita. Eu já contei muitas vezes essa história e ela é real. Quando eu ouvi aquele barulho daquela gaita, aquela angústia que estava dentro de mim cresceu muito mais ainda. Eu me lembro que eu peguei a minha Bíblia, desci e fui para a nossa capela comunitária. Naquela missão havia uma capela. E comecei a clamar a Deus por uma libertação da minha alma, de toda aquela angústia. Aí você poderia perguntar, mas o que tem a ver a gaita com a angústia? Então, meu pai, ele tem bronquite asmática. E ele costuma, à tardezinha, pegar a gaita e começar a tocar. Quando eu escutei aquela gaita, de verdade, a minha angústia aumentou porque eu senti saudade da minha família. E disse, o que eu estou fazendo aqui neste lugar para sofrer tanto? Eu vou me embora. Era uma tentação, aquela gaita no meu ouvido. E eu discerni naquele dia que quem tocava aquela gaita era o próprio demônio. Por quê? Porque eu já morava ali já há alguns anos. Já fazia mais de 2 anos esse episódio e eu estava naquela missão. Nunca ninguém deu um assobio debaixo da minha janela ou tocou qualquer instrumento. O único músico na minha casa é meu esposo e ele não toca gaita. E naquela noite apareceu uma gaita do nada, naquele lugar, tocando na minha cabeça. Eu percebi que não era a voz de Deus, aquilo lá era a voz do demônio, para me angustiar mais ainda e para fazer com que eu voltasse para trás. E aí, quais são as gaitas, que o demônio tem tocado na sua cabeça para você desistir, ir embora, abandonar seu matrimônio, desistir da sua família, desistir de Deus. De repente, o que você precisa hoje é discernir os sinais de Deus. Talvez o demônio esteja gritando, tocando uma gaita altíssima na sua cabeça para você desistir. E aqui no final desse capítulo eu faço uma oração e eu rezo por você. Senhor Jesus, estou te pedindo para abrir os meus olhos e os olhos dos meus irmãos, os ouvidos, para que cada um de nós escute a sua voz. Temos escutado muitas outras vozes que não são a tua voz, Senhor. Senhor, por isso te peço a graça do dom do discernimento. Dai-me a graça de poder distinguir a tua voz em meio a tantas outras. Dá-me sensibilidade de perceber teus sinais. Abre os meus olhos, abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente possa ver além dos fatos e das situações que vivemos. Abre os nossos ouvidos e afina a nossa sensibilidade para sentir tua presença. Vem, ó Espírito Santo, e nos dê o dom do discernimento. Que o Senhor hoje te faça descobrir e constatar as gaitas que o demônio tem tocado na sua cabeça, que tem feito você desistir da sua vida, desistir às vezes da sua vocação, desistir da vida que você escolheu, uma vida em Deus. O demônio não somente toca uma gaita, mas ele usa de muitos outros artifícios para nos enganar. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, tá bom? No próximo Direção Espiritual, onde Deus vai nos ensinar a reconhecer aquele que fala conosco. Que Deus te dê a graça, o dom do discernimento para você ouvir a voz de Deus.